Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h45, voltamos com o primeiro jornal, já no finalzinho, mas hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Bom dia, Márcio, bom dia, Lori, bom dia, Ellen, bom dia aos nossos ouvintes e vamos discutir exercício. Doutor Rodrigo, eu não vou em academia, não gosto de ir na academia, eu não sei, eu não gosto, me sinto mal, eu tenho minha barriga, muita gente, mas de repente eu gosto de fazer uns exercícios em casa, eu levanto o peso com um saco de arroz, eu levanto e sento do sofá várias vezes, né? Eu dou volta no entorno da minha casa, né? Eu fico andando da cozinha pra sala. Também, quer dizer, eu faço uma movimentação, eu mexo com saúde, e aí? Então vamos lá, bacana. Vamos falar dessas opções, né, dessas alternativas aos exercícios ditos convencionais, caminhada, academia, enfim, mas em busca de saúde. Eu acho muito valoroso falar isso, até também porque foi uma sugestão de uma profissional da área, uma pessoa muito especial e que tem essa demanda, né? Quer dizer, não necessariamente quando eu tenho uma meta mais, digamos assim, mais precisa em relação ao exercício físico do que só buscar saúde, mesmo que seja em outro cenário que eu não busco o auxílio do profissional, que era uma demanda que ela teve. Só pra me manter em movimento, né? Exato. E aí eu acho que vale a pena a gente começar por conceito, né? Conceito de atividade física e exercício físico. Tá. Então, atividade física, embora seja as pessoas lidem como sinônimos, né? Não são, né? Então, atividade física é qualquer contração muscular que gere gasto energético, tá? Então, por exemplo, por isso que é muito propício esse nome do nosso programa, esse nome do programa No Encontro Marcado, que é saia do sofá, mexa-se, quer dizer, busque modificações do seu estilo de vida no seu dia a dia, tá? Então, evite controle remoto, suba a escada, evite o elevador, ande mais, que é, por exemplo, o que a Ellen procura fazer. Isso já são mudanças, mas não estruturadas. Isso são contrações musculares que levam a gasto energético, atividade física, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque hoje a gente discute não a questão do sedentarismo em si. A gente discute a questão, olha o gritante, da insuficiência de atividade física, né? Quer dizer, a pessoa que se limita a cada vez mais a ficar sentado, às facilidades e ao abuso da tecnologia para o conforto, tá? Agora, quando a gente fala em exercício físico, aí isso muda um pouquinho. É a contração muscular que depende de gasto energético, mas de maneira estruturada, visando uma melhora de aptidão. Certo? Então eu tenho uma melhora funcional aplicada àquela estruturação de um programa de exercícios físicos. Então, obviamente, o melhor canal para isso acontecer é que seja supervisionado por um profissional de educação física que vai conseguir fazer essa estruturação escalonada. O cenário tanto faz, não precisa ser academia, né? Como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, pode ser em casa, pode ser. Isso é um conceito muito aplicado também fora do Brasil, que é o home-based exercise, né? Então, existe essa possibilidade, mas tem que ter uma estruturação. O que eu vou utilizar para essa melhora de aptidão? Uma cadeira? Pode ser, sentar e levantar, mas quantos movimentos? Quantas repetições eu vou fazer disso? Quantas séries? Quanto tempo? Aí que é bacana, eventualmente, ter alguma supervisão, mesmo que indireta, alguém que prescreva esse exercício. Utilizar coisas domiciliares talvez sejam interessantes, por exemplo, sacola com peso, mas tem que pensar na ideia da distribuição de força. A gente está lidando com carga. Se é carga, eu preciso ter um grau de aptidão muscular, eu preciso ter um grau de efetivamente ser a carga simétrica bilateralmente, porque senão eu posso gerar desproporções e piorar alguma lesão ou enfim, alguma alteração postural que a pessoa tenha, né? Então é muito importante essa quantificação. O melhor cenário, ainda que seja domiciliar, seria a ideia de ter materiais específicos. Então os elásticos, né? Algum halter que tenha lá com controle de peso, que tenha lá o seu imetro para falar que as cargas são simétricas, né? E a execução dos movimentos, pelo menos um guia, né? Seria interessante receber de algum profissional.
Em termos de saúde, né? A gente chama essas coisas assim que, digamos, que são transferíveis para o dia a dia, em termos de exercício, como se fossem exercícios funcionais, né? Isso todo mundo já ouviu falar, eu faço funcional e tal. Geralmente é um exercício mais circuitado, fazendo movimentos que são transferíveis para as atividades do dia a dia, né? Por exemplo, sentar e levantar, por exemplo, pegar uma sacola, né, com as duas mãos, fazendo um movimento adequado de agachamento e tal. Isso, na ciência do exercício, esse termo exercício funcional é muito criticado, tá? Porque não tem muita lógica, né? Qual exercício que não é funcional? Né? Todo exercício é funcional, ele vai ter uma aplicação na sua funcionalidade. Então é meio bizarro esse termo, na ideia de entender que só aquilo seria funcional e uma musculação não presta pra nada, enfim. Muito genérico também. É muito genérico. Agora, esse é um perfil da pessoa que não quer buscar, mas tem a disciplina para fazer isso em casa, mas a gente vai ter aquelas outras pessoas que vão precisar do exercício, como a gente falou no exercício no frio, da socialização. E isso por orientação médica, às vezes nem por iniciativa própria, né? Então, um quadro depressivo, um quadro mais introspectivo, um quadro ansioso, ela precisa dessa integração social com o exercício físico e às vezes a academia é um ambiente hostil. Então a gente tem que pensar nessas possibilidades de alternativa, né? Por exemplo, dança, como a gente falou, né? Os exercícios em aulas coletivas, ainda que a academia hoje, eu vejo que pelo fluxo de uma das academias de rede da cidade, boa parte dos matriculados, eles vão para as aulas coletivas e não necessariamente frequentam um ambiente de sala. Isso é bacana, porque tem essa proximidade com as outras pessoas, tem um contato mais íntimo com o professor. Uma coisa é o professor de sala supervisionando 100 pessoas ao mesmo tempo, outra coisa é um pequeno grupo ali de 20, 15 pessoas fazendo uma determinada aula coletiva com maior proximidade com o professor, maior contato. A motivação aumenta? Possivelmente, né? Possivelmente o professor tenha mais a possibilidade de motivar se ele perceber que aquela pessoa está destoando, né? E até coisas mais para introdução ao exercício físico bastante interessantes, na questão da autopercepção, da meditação, do controle da respiração, por exemplo, como um yoga, né? Depende de quem, eventualmente por uma questão postural ou ainda de aplicação de funcionalidade, por exemplo, um pilates, né? De forma mais coletiva, que não seja em aula individual. Uma modalidade de luta, por que não? Hoje está muito em alta ali os personal fightings, né? Então, o boxe mais funcional, o Muay Thai mais funcional, mais, digamos assim, menos competitivo e mais aplicável para um contexto de exercício com multitarefas, né? Com multi-habilidades. Então, seriam alternativas muito interessantes que também permitem, além de uma alternativa à prática convencional do exercício físico, a ideia dessa socialização. E aí entra interessante, nessas aulas coletivas, a estruturação, né? Porque, eventualmente, em casa, eu vou ter uma prescrição, uma orientação inicial e não necessariamente eu vou ter a progressão. Aí, esse, entre aspas, exercício físico passa a ser uma atividade física, né? Doutor, a gente pode considerar que uso de carga, repetição, essa habitualidade ajuda a definir um corpo, correto ou não? Correto parcialmente, né? Porque se for assim, por que o servente e pedreiro não são os caras mais sarados de Botucatu? Porque eles usam cargo o dia todo. Mas são. Não são definidos como... Depende. Agora, veja a proporcionalidade de pessoas frequentadores de academia que tem um corpo definido e pessoas que trabalham na construção civil que tem um corpo definido. Os coletores de lixo, por que eles não estão ganhando todos? Não, aí veja, aí são diferentes. Modalidades diferentes de exercício físico, é isso que eu falei. Modalidades diferentes de exercício físico geram benefícios ou entre as aptidões diferentes no corpo. Então, um corredor não tem a definição de um cara da musculação. São outras células musculares, são outras vias metabólicas, são outras demandas energéticas. Então, o coletor de lixo, ele corre o dia inteiro, mas ele não ganha uma maratona. Não faz carga. Não, mas veja, ele tem uma boa aptidão cardiopulmonar. Ele tem como se fosse um HIIT, uma aceleração e uma desaceleração. É um cara que possivelmente, a depender da sua genética, dos seus hábitos alimentares, vai ter postergado a sua doença cardiovascular. Ele é fisicamente ativo. Agora,
o cara da construção civil, eu sou obrigado a discordar de vocês, seu viés de construção civil tá muito ruim, porque eles são definidos sim. 80% dos frequentadores de academia são barrigudos e fortes, né? E o cara da construção civil, ele come 2 quilos de arroz e ele tá lá sarado. E ele é magro. Mas não é sarado no definido. Mas é óbvio, ele não faz pra isso. Ele não faz pra isso. O cara que faz na academia, ele faz pra isso. Só que o cara que faz academia, ele faz o treino pra isso, ele come pra isso, ele bebe água pra isso, ele descansa pra isso. E o cara da construção civil, ele vai comer pra se manter trabalhando, ele vai dormir pra acordar às 4 horas da manhã no outro dia. Ele não faz pra isso. Mas são sarados também. Exato. E muito mais que muito frequentador de academia. Logicamente. Olha o braço desse cara, olha o antebraço desse cara. Agora, ele não isola costas, ele não isola abdômen, ele não isola a coxa. Ele usa a demanda que ele tem pro serviço dele. Mas tipo assim, se ele for orientado então a pegar veja. Não. Forma ou não? Lori, não, a coisa é objetiva, não adianta devagar. É o que eu falei. São exercícios específicos para transferências específicas. Se o cara não faz um agachamento, ele não vai ter quadríceps. Não tem jeito. Se ele não tem progressão de carga, se ele carrega 20 quilos de cimento todo dia, ou 50 caixas de piso todo dia, cadê a 60? Cadê a 70? Cadê a 80? E quando você tem um exercício estruturado para ganho de massa muscular, você tem progressão de carga, você tem descanso, você tem periodização de treino. Então, o que o lixeiro faz? O que o carteiro faz? Ele anda o mesmo tanto 30, 40 anos. E o nosso corpo se condiciona. E a gente precisa quebrar patamar. Isso é periodização. É isso que é estruturação. Isso que faz a diferença. De exercício fisiológico. E é outra coisa. É tudo voltado para definição muscular no sujeito que treina para a definição muscular. Então é aquela situação. Dentro do contexto do exercício físico, quando eu falo em performance, em desempenho ou em objetivos engessados, que é o que eu chamo, ter definição muscular. Eu tenho que ter uma característica específica desse exercício, do aporte nutricional, dessa necessidade de abordagem, né? Então, um maratonista, ele vai treinar para maratona, ele vai fazer um longão, ele vai fazer um curto, ele vai fazer uma alta intensidade, ele vai fazer musculação para a maratona. Por isso que ele é maratonista. Não corre do mesmo jeito lógico que não, né? Lógico que não. É uma situação estruturada. Na rua, eu admiro eles, porque o que eles fazem. Com certeza. Assim como o cara da construção civil. Mas não tem estruturação para um objetivo específico, que é a definição muscular. O cara não tá comendo para isso. Ele não tá descansando para isso, ele não tá isolando grupamentos musculares para isso. Então ele trabalha o mesmo tipo de grupamento muscular todo dia. É um cara saudável? Óbvio. É um cara que tem demanda física? Óbvio. É um cara que não é sedentário? Óbvio. Que tem pouca gordura? Óbvio. Mas ele faz uma situação específica para a definição? Não. Resumindo, para encerrar, qual é a ideia? Se eu tenho um objetivo específico, eu preciso estruturar o exercício para aquilo. Ou seja, não adianta eu ir na academia. Eu recebo muito paciente no consultório assim: mas faz 10 anos que eu faço musculação e eu não tenho resultado. Ótimo. É isso que eu ia dizer, porque a mesma coisa do pedreiro serve por causa da academia. O cara vai na academia, ele sempre levanta 10 quilos. Então é aquela situação. Quando eu pretendo ter metas com objetivo, com um exercício, objetivos específicos, não adianta só fazê-lo. Eu tenho que fazê-lo de maneira estruturada dentro de um contexto, de um programa evolutivo. Que isso que é a periodização do treinamento. Doutor Rodrigo Gibim, mais uma vez agradecemos. A gente não combinou a pauta, mas saiu uma bela pauta aqui hoje. Opa! Muito obrigado pela presença e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, doutor. Até. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.